Hoje nós vamos ver sobre o barroco no Brasil. Nós vimos por várias aulas características do barroco europeu e hoje nós vamos nos ater às características do barroco no Brasil. E vocês vão perceber que são bem diferentes essas características. O barroco no Brasil ele foi introduzido pelos jesuítas portugueses, durante o período colonial. Então, mais ou menos 100 anos depois que o Brasil foi colonizado, sentiu-se a necessidade de catequizar os índios. Então, usou a arte para levar essa evangelização aos modos europeus para os índios e para todas as pessoas que viviam aqui. Então, o barroco ele teve uma importância, além de artística, teve uma importância cultural aqui no Brasil. E existem várias obras de arquitetura, de pintura, de estatutária, que estão espalhadas principalmente pelo Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador, Recife, e aqui bem perto de nós existem algumas obras na cidade de Goiás, também conhecido como Goiás Velho, dessa representação artística que é o barroco. No início do século XVII, o Brasil era uma colônia portuguesa e os jesuítas queriam catequizar os indígenas que aqui viviam e usaram essa forma artística que estava muito em voga na Europa para ajudar nesse processo de catequização. Então, o barroco ele foi principalmente usado e a temática principal do barroco era a religião. Por quê? Para que essa forma de arte exercesse uma influência na vida das pessoas e pudesse, através da arte, ir catequizando e introduzindo os princípios cristãos, principalmente para os povos indígenas. Então, a herança do barroco no Brasil está na arte sacra, na pintura e na estatutária de conventos, de igrejas, e principalmente de igrejas. Vocês vão ver ao longo da aula que essa característica é bem marcante e esse estilo artístico também é bem marcante em igrejas. Um detalhe muito importante dessa época que é chamado século do ouro. Então, lá em Minas Gerais, era um polo de minério, de exploração de minério. Então, por isso, por conta das muitas jazidas que foram encontradas por lá, ele se tornou também um dos principais pontos culturais, porque aí todo mundo queria ir para Minas na esperança de encontrar ouro e de ficar rico. Então, com isso, muitas pessoas de várias localidades europeias foram para lá para poder extrair o ouro. E com isso levou-se também a cultura e também a arte para aquela região. E a arte nesse período era o barroco. Então, qual era o período que se passava na Igreja Católica nesse período? O período era de pós-reforma protestante. Então, a Igreja Católica estava em plena contra-reforma e tentava se reafirmar como detentora do poder, afirmando a sua pompa, ostentando o seu poder, e as monarquias também buscavam se reafirmar também. Então, Portugal era um país extremamente católico e monárquico e, por isso, Portugal adotou a estética barroca e trouxe aqui para o Brasil. Então, cerca de 100 anos depois dessa colonização, quando o território brasileiro crescia e eram formadas as primeiras vilas, começou-se a ter os primeiros traços do barroco aqui no Brasil, com o objetivo de catequizar as pessoas, principalmente os povos indígenas. Então, a técnica, em comparada ao barroco europeu,
era considerada uma técnica muito pobre, porque quem fazia essa arte, vamos falar assim, eram os povos indígenas e eram os escravos. Então, a maneira que eles trabalhavam e os materiais que eles tinham disponíveis para trabalhar era considerado uma forma pobre em comparado com o barroco europeu. Mas isso não deixou de ter uma grande importância aqui para o Brasil. Então, os historiadores falam que foi justamente essa característica, essa cara de brasilidade que se impregnou no nosso barroco, que deu toda essa importância desse movimento artístico e toda essa originalidade de obras que existem até hoje, que são belíssimas. Então, muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, além de esculturas, né, também existem até hoje e são legados do barroco por todo o Brasil, né, principalmente naquelas localidades onde foi falado, né, Salvador, Olinda, Rio de Janeiro. Né? Então, existem vários edifícios sacros onde se destaca essa arquitetura barroca. Existem várias obras, altares de igrejas e santos, que também são desse estilo artístico e que são estilos belíssimos e únicos. Então, por conta dessa questão da mineração, Minas Gerais é o que detém o maior acervo do barroco no Brasil. Né? Então, existem muitas construções muito ricas em detalhes de elementos barrocos e por lá ter essa facilidade e ser uma terra abundante em ouro à época, existem igrejas que têm elementos cobertos por uma camada de ouro. Né? Então, além dessa camada de ouro, eram utilizadas cores fortes, figuras de anjos e altares de madeira, igual vocês podem ver nessa imagem aí acima. Então, as cores não eram cores assim pastéis, não eram cores bem fortes e os altares eram pintados em madeira, igual vocês podem perceber aí. Essa imagem, ela não tem nenhum revestimento dessa camada de ouro, mas existem igrejas que são totalmente cobertas por essa camada de ouro. Tem o seu altar totalmente coberto por essa camada de ouro. Então, no Brasil, a pintura das igrejas tinha como destaque, no primeiro plano, dimensionado elementos de plano de fundo reduzido. Então, o que é isso? As figuras que ficavam em primeiro plano eram bem maiores do que as figuras que ficavam em segundo plano, ou plano de fundo. Isso por quê? Porque eles tinham o objetivo de aproximar a divindade daquele que fosse observar a obra. Então, quando a pessoa observava no altar e tinha um santo que era em proporção bem maior, então dava a impressão que aquele anjo, que aquele santo estava olhando diretamente para o observador. E além disso, as cores também, como já foi dito, eram cores mais fortes, né? O azul, o vermelho, o dourado era muito usado e também existia a questão do claro e escuro, partes mais claras e partes mais escuras. As partes que queriam se destacar sempre eram feitas com uma claridade, vamos dizer assim. Já nas esculturas, as primeiras esculturas elas foram importadas de Portugal e depois começaram a se produzir estátuas aqui no Brasil. Os beneditinos e os franciscanos passaram a ensinar essa arte de esculpir, né, para as pessoas aqui no Brasil. Então, começaram a esculpir no barro, coisa que as estatutárias que vinham, as estátuas, né, que vinham lá de Portugal, elas não eram no barro.
Logo depois, assim, um tempo depois, com o Aleijadinho, essas estátuas passaram a ser produzidas em pedra-sabão, que era o material principal utilizado pelo Aleijadinho. Então, como eu falei para vocês, a gente percebe essa fina camada de ouro nas estátuas também, né? Então, todas essas partes em dourado não é só uma tinta dourada, é uma camada de ouro. Os principais nomes do barroco no Brasil são o Aleijadinho e Mestre Ataíde. O Aleijadinho, o nome completo dele é Antônio Francisco de Lisboa, mas ele é conhecido como Aleijadinho. Ele foi o maior expoente das artes plásticas barrocas aqui no Brasil. Então ele começou usando o estilo e características do rococó, depois ele foi para o estilo clássico, que era aquele estilo que tinha que ter toda a habilidade no desenho e pintura, e depois ele passou para o gótico e se fixando no barroco, nas características barrocas. Ele usava como material das suas obras a pedra-sabão e a madeira, mas o material mais utilizado por ele era a pedra-sabão. Outro grande nome do barroco brasileiro é o Manuel da Costa Ataíde. Ele é conhecido como Mestre Ataíde, ele foi chamado como Mestre Ataíde. E ele foi um dos maiores representantes também, juntamente com Aleijadinho, do barroco no Brasil. Ele sempre buscava inspiração nas estampas missais para fazer as suas pinturas. E existem obras do mestre Ataíde espalhadas por todas as cidades mineiras, praticamente por diversas, né, por muitas cidades mineiras. Aqui tem alguns altares para vocês verem essas características do barroco, né, essa fina camada de ouro. Então, era um movimento que queria passar todo o poder da igreja e da monarquia. Então, por isso era assim tão luxuoso, porque isso denotava poder. Então, essa Basílica do Carmo, que fica no Recife, é o altar dessa basílica. Forro da Sacristia da Igreja do Carmo, que fica em Ouro Preto, e aqui a gente consegue ver essas características, né? O dourado, a figura central ela é bem maior do que as figuras que estão em segundo plano. As cores também usadas, era usado muito o azul, o vermelho. E esse forro é feito em madeira. É uma pintura na madeira. E a igreja de São Francisco da Penitência. Então, ela é toda revestida em camada de ouro. Então, essa igreja é belíssima.